Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós iremos abordar o assunto de colisões elástica e inelástica, ok? Continuidade do conteúdo que a gente viu anteriormente, né, que é a quantidade de movimento. Bora lá comigo então. As colisões, nós temos dois tipos de colisões, certo? A colisão elástica, colisões elásticas, que são as colisões, gente, que não tem perda de energia cinética, tá ok? O que vai diferenciar da elástica para a inelástica é a perda de energia cinética. Em ambas, né, agora a colisão inelástica, né, vocês podem ver aí que em ambas a quantidade de movimento, que é o nosso Q, ele vai se conservar, ou seja, o Q inicial é igual ao Q final. Só que a diferença é que na colisão inelástica, a energia cinética não se conserva, não irá se conservar. Então, haverá uma perda de energia cinética na colisão inelástica, beleza? Já na colisão elástica, não haverá perda de energia cinética. Essa energia cinética vai se conservar. Ok? Então, novamente, nesses dois tipos de colisões, a quantidade de movimento se conserva. A única diferença é que na colisão inelástica a energia cinética não vai se conservar. Haverá variação, né, perda de energia cinética. Já na elástica, a energia cinética vai se conservar. Beleza? Vamos lá então. Vamos falar sobre a colisão elástica, pontualmente, né, sobre essa colisão. Nós vamos ter basicamente duas equações para esse tipo de colisão, tá? Como é que vai ser? A gente vai utilizar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Lembrando, se são dois corpos colidindo, então a gente vai trabalhar nesse formato de dois corpos colidindo. A gente vai ver direitinho. Nós vamos trabalhar com a conservação da quantidade de movimento e com a conservação da energia cinética, né? A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Mesmo vale para a energia cinética. A energia cinética inicial é igual à energia cinética final, beleza? E aí imagine aí dois corpos que vão se colidir. Eles podem estar se movimentando frontalmente, né? Um indo em direção ao outro, os dois para o mesmo sentido, né? Apontando para o mesmo sentido, ou indo contra sentidos opostos. Tanto faz. O importante é que dois corpos se colidem, né? Então, esses corpos vão se colidir. Vou chamar aqui de corpo A e corpo B. E até o final do vídeo eu vou tratar dessa maneira, para a gente poder usar uma linguagem, né? Mais assim, como é que eu vou dizer? Uma linguagem igual até o final do vídeo, né? Para a gente não poder misturar as linguagens, as nomenclaturas, né? Fixar uma nomenclatura aqui. Então, a gente vai ter uma velocidade inicial para o corpo A e uma velocidade inicial para o corpo B. Depois que eles se colidem, né, se chocam, eles podem passar a ter uma outra velocidade. Tá ok? Então, eu vou abrir aqui essa equação da quantidade de movimento, equação da conservação da quantidade de movimento, abrir em termos do corpo A e corpo B, tá? E vou escrever desse formato. Vou fazer o mesmo para a energia cinética, tá? Porque nós temos aqui dois corpos, corpo A e B. Inicialmente eles vão ter uma quantidade de movimento, então vai ter a quantidade de movimento do corpo A e do corpo B. E no final, depois da colisão, vai ter, né, a quantidade de movimento final do corpo A e do corpo B. Mesma coisa vale para as energias cinéticas. Então, vão se acostumando com essa nomenclatura. E lembrando sempre, gente, adotem um sentido para positivo, né, um sentido do movimento. Se eu adoto, nesse caso, do corpo A e B, positivo no sentido da velocidade de A. Então a velocidade de B está negativa. Vamos supor que a velocidade de linha em A seja 10 metros por segundo e a velocidade do corpo B é de 2 metros por segundo. Então vai ficar a quantidade de movimento de A positivo e a quantidade de movimento de B negativo ali no momento inicial, tá? Então, lembrando de sempre adotar um sentido positivo para o movimento, que isso vai influenciar no sinal da equação que dá quantidade de movimento. Isso só não vai influenciar na equação da energia cinética, né? Que a energia é sempre positiva, beleza? Tá, vamos lá então. Tô falando já demais. O que eu tenho que fazer aqui?
A primeira equação, a equação da conservação da quantidade de movimento, ela é fácil de ser trabalhada, tá? Só que da conservação da energia cinética, ela não é tão fácil assim, porque é mv2 de cada corpinho, entendeu? mv2 ao quadrado, mv2 sobre 2, perdão, de cada corpinho ali. Então, fica um negócio muito grande. Então, a gente vai simplificar essa conta. E o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou deduzir a segunda equação que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar a primeira, que é da conservação da quantidade de movimento, e a gente vai utilizar uma segunda equação que vem dessas duas equações aqui, da conservação da quantidade de movimento e da energia cinética. Vou só deduzir. Lembrando, é importante você saber essa dedução? Não, é importante você saber a equação final, tá ok? Mas eu só vou deduzir para não jogar assim, tipo, magicamente, né, a equação e bum, tá ali. Não, eu quero que vocês saibam de onde ela veio, tá ok? Vamos lá então. A gente vai abrir as equações, a primeira e a segunda, em termos dos dados, né, das massas dos corpos e das velocidades dos corpos. Eu abri ali a equação da conservação da quantidade de movimento, né? MA vezes VA inicial, ok? Coisa simples, só abrir em função dos dados, né? Fiz a mesma coisa para a equação da conservação da energia cinética, tá ok? Tem nada de mais ali, nada novo para a gente. Isso aqui a gente já sabe fazer, beleza? Se tá com dificuldade, dá um pause no vídeo aí para entender o que está sendo escrito, tá beleza? Levando em consideração que a massa do corpo A é diferente da massa do corpo B. Se forem iguais também não tem problema. Dá para utilizar essas mesmas equações, tá? Mas vamos lá então. O que eu vou fazer? Vou mexer ali na primeira equação aqui, ó. Nessa equação, onde eu te puxei a seta, e vou colocar os termos, vou botar em evidência a massa de A. Vou juntar todos os termos que que estão juntos com a massa de A. No lado direito, aqui nessa primeira equação aqui, é um sistema, né? No lado direito tinha MA vezes VA inicial. E no lado esquerdo, perdão. No lado direito tinha MA vezes a velocidade A final. Então, vou juntar esses dois termos, ó. Peguei o MAVA final, passei para o lado esquerdo, por isso ficou negativo. E aí, vou juntar também todos os termos que tem massa de B para o lado direito, ok? Por quê? Eu quero botar em evidência essas massas. Porque agora, nessa nova equação ali de cima, no cantinho superior direito, eu posso botar o quê? A massa de A em evidência, porque os dois termos do lado esquerdo têm a massa de A, agora, né? E os dois termos do lado direito têm a massa de B. Ok? Eu só mexi nos fatores ali da equação, tirei um, passei para o outro lado, peguei outro, passei para o outro lado, tirei do lado direito, passei para o esquerdo, peguei do direito, passei do esquerdo e passei para o direito, tá ok? E agora eu vou botar em evidência as massas. Ficando assim, ok? Guarda essa equação que a gente vai utilizar, guarda ela por enquanto. Agora vamos pegar a equação de baixo da energia cinética, certo? Vamos trabalhar essa equação. Eu vou cortar primeiro esses dois de baixo, porque todo mundo está dividido por 2, então não serve para nada. Posso cortar de todo mundo. Vai ficar assim. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Vou juntar todo mundo que tem MA e todo mundo que tem MB. Todo mundo que tem MA fica para o lado esquerdo e todo mundo que tem MB fica para o lado direito, ficando exatamente desse jeito. Só que a diferença é que aqui as velocidades estão ao quadrado, porque veio da equação de energia cinética, beleza? Nada de novo aqui. Vou botar em evidência, que a mesma coisa que eu fiz lá em cima, vou fazer aqui embaixo. Vou botar em evidência a massa de A e a massa de B, ficando nesse jeitinho aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar agora essas duas equações que estão na caixinha em azul escuro. Vou pegar essa equação aqui de baixo e vou dividir pela equação de cima. Tá ok? Agora eu vou trabalhar essas duas equações desse jeito. Pegar a equação de baixo, da caixinha de baixo, e dividir pela equação da caixinha de cima, ok? Isso aqui é um jeito diferente de resolver sistemas, gente. Isso, na verdade, a gente aprende mais lá na faculdade, tá? Não se preocupem com isso, não. Não se assustem. Por isso que eu falei para vocês, é necessário saber a dedução? Não, eu só quero mostrar para vocês de onde vai vir a equação principal que vocês vão usar, tá ok? Mas essa parte aqui
não é importante vocês saberem fazer, sim só de onde veio, tá ok? Vamos dividir, pega de baixo dividido pela de cima ali. Vai ficar exatamente desse jeito. Os fatores do lado esquerdo divide pelos fatores do lado esquerdo da outra equação, tá ok? Mesma coisa do lado direito. Mas só que aí, ó, o que eu posso fazer agora? Eu vou cortar as massas, porque ficou MA em cima e MA embaixo no produto. Então, corta as MAs e o MB. E vai sobrar isso aqui, certo? Agora, olhando para essa nova equação, o que a gente pode enxergar? Nós temos na parte de cima, dentro dos colchetes, dois termos ao quadrado, certo? Com o sinal negativo no meio. Isso aqui, gente, coisa que a gente aprende lá na sétima, oitava série do primeiro grau, né? Do ginásio, antigo ginásio. Produtos notáveis, certo? Que é o que? O produto da soma pela diferença. Então, eu abri os carinhas de cima por produtos notáveis, que é o produto da soma pela diferença. Não sei se vocês se lembram dessa regrinha aí. Né? Toda vez que vocês têm dois termos diferentes dentro de um parêntese e esses dois termos estão ao quadrado, né? E tem um sinal de menos entre eles, então isso aí é o produto da soma pela diferença, né? Se vocês fizerem a distributiva aqui desses dois parênteses aqui embaixo, da soma pela diferença, vocês vão achar o resultado lá de cima, exatamente o mesmo resultado, tá ok? Só para relembrar aí, recordar e viver. E o que eu posso fazer agora? Agora eu posso cortar esse primeiro termo aqui de cima, vou mostrar aqui, ó. Esses termos, porque eles são exatamente iguais. E em cima nós temos dois parênteses multiplicando um pelo outro. Como tem esse produto entre esses parênteses, então eu posso cortar esse parênteses de cima com parênteses baixo que são iguaizinhos, porque em cima são produtos de parênteses, tá ok? Então nós cortamos os parênteses que são exatamente iguaizinhos. Aqui que vai restar pra gente? Isso aqui, né? Que é a nossa equação. Essa é a equação-chave para colisão elástica, tá ok? É a segunda equação-chave. A primeira equação-chave é da conservação da quantidade de movimento, que isso aqui é fácil de abrir. E essa segunda equação, que é essa equação que a gente acabou de achar, tá ok? É sempre que a gente vai utilizar essas duas equações? Não, não é sempre. Tem muitas questões que já vão vir com as informações já suficientes só para calcular a partir da primeira equação, que é da conservação da quantidade de movimento, tá? Quando a questão vier faltando dois dados, né? Porque vocês têm que ter todos os dados, só apenas um que vai estar faltando. Né? Vocês vão ter praticamente 4 termos. Vão ter que ter 3 dados e um faltando. E aí, se tiverem faltando 2, não tem como resolver, achar uma incógnita com uma equação, sendo que vocês têm duas incógnitas, sabe? Então, o número de incógnitas tem que ser no mínimo igual ao número de equações. Então, vocês vão ter que usar essas duas equações quando tiverem dados a mais faltando, né? Quando tiverem no mínimo 2 dados faltando, então tem que usar essas duas equações aí, principalmente a de baixo, tá? Mas a primeira que vem de cara na cabeça de vocês, gente, é da conservação da quantidade de movimento. Essa equação é que não pode faltar no cardápio, sabe? Vocês têm que saber, têm que lembrar dessa equação da conservação da quantidade de movimento, que é a primeira equação. A segunda equação, né, de baixo, a última equação, é quando realmente a questão te dá, sei lá, só a velocidade de um corpo e só a velocidade inicial e as massinhas, não dá mais de nada. Pô, tá faltando dados, né? Então, tem que cair em cima das duas equações. Aí tem que utilizar essas duas equações, aí não tem jeito, tá ok? Mas para colisões elásticas, resumindo, colisões elásticas são essas duas equações. A principal é a primeira da conservação de quantidade de movimento, beleza? Vamos agora para as colisões inelásticas. Como eu já falei, né, na colisão inelástica, a conservação de quantidade de movimento ainda é verdade, só não é verdade a conservação da energia cinética, né? Aqui haverá perdas de energia cinética, porque nesse caso aqui de colisão inelástica é um caso em que um dos corpos perde massa ou há uma deformação no um dos corpos ou em ambos corpos, né? Ou ambos vão perder massa,
ou então vai ser gerado calor, né? Por exemplo, batida de automóvel, né? Às vezes, sei lá, um caminhão se colidiu com uma moto, né? Com certeza o caminhão vai arrastar a moto, né? E ali vai ter uma deformação nos dois automóveis, vai gerar muito calor ali, né? Então, isso é um exemplo de colisão inelástica, tá ok? Mas vamos lá então. Isso aqui não tem muito o que falar. O que é mais utilizado nessas colisões inelásticas é a primeira equação, da conservação de quantidade de movimento. Novamente aqui abrindo. Aí o que essa questão pode, esses tipos de questão de inelástica, né, pode pedir? Pode pedir o quanto que variou a energia cinética, vocês sabendo todas as velocidades iniciais e finais dos corpos, é só calcular a energia cinética inicial, depois a final e fazer a variação. Final menos inicial, tá ok? É o que vai pedir no máximo, tá? Mas é importante eu falar que nas colisões inelásticas nós temos dois subgrupos, né? A colisão inelástica ela pode ser perfeitamente inelástica ou parcialmente inelástica. Quando ela é perfeitamente inelástica, quando os corpos eles estão se movimentando antes da colisão separadamente. Depois que eles se colidem, eles se juntam e começam a se movimentar juntos. Como o caso que eu falei, né? Do caminhão que se colide com uma moto e ele começa a arrastar agora a moto junto com ele, né? Então ambos começam a se movimentar com a mesma velocidade. Então toda vez que vocês virem numa questão que depois da colisão os dois corpos começam a se movimentar juntos, formando um corpo só, né? Ou se grudam, é um exemplo de uma colisão perfeitamente inelástica, tá ok? E a colisão parcialmente inelástica? Os corpos eles não vão seguir juntos depois. Vai ter essa perda de energia cinética, mas os corpos não obrigatoriamente vão estar se movimentando juntos. Vai ser gerado algum calor ali, né? Por que é gerado calor, gente? Por causa da presença do atrito, né? Algum tipo de atrito, beleza? Então nós temos esses dois tipos de colisões inelásticas. Isso vai influenciar, isso aqui vai ter influência do coeficiente de restituição, que a gente vai falar agora. Que é uma coisa que também não é tão cobrada assim não, tá, gente? Mas é bom saber. O coeficiente de restituição a gente pode utilizar para qualquer tipo de colisão, tanto a colisão elástica quanto os tipos de colisões inelásticas, sendo perfeitamente inelástica ou parcialmente inelástica, tá? Então ele pode ser usado para qualquer tipo de colisão. Já botei aqui como é que se calcula, não tem unidade de medida, porque é velocidade dividido por velocidade, variação de velocidade por variação de velocidade. Então, aqui, ó, percebam como é que é a equação. Não é sempre B menos A. Ó, o de cima é a velocidade B final. O de cima tudo se relaciona a final, né? Velocidade de B final, velocidade final de B menos a velocidade final de A. Dividido pela velocidade inicial de A menos a velocidade inicial de B. Aqui já trocou, tá? Pode chamar ao invés de B e A, pode chamar corpo 2 e 1, tanto faz, tá? Beleza. O corpo B seria o corpo que está sendo... corpo A é o que está indo, seguindo para se colidir com o corpo B, né? Basicamente isso. Ou corpo 1 e 2, tanto faz. Isso aqui a ordem não vai importar, tá bom? O importante é vocês montarem na hora certinho. Se você chamar o A de 1 e o B de 2, vai ficar V2F menos V1F dividido por V1 inicial menos V2 inicial, tá? Só cuidado com isso na hora de montar a equação. Aí nós temos uma regrinha para os tipos de colisões, tá? E essa regra aqui que é importante. Quando a colisão for totalmente elástica, essa restituição vai ser 100%, né? É como lembrar de um elástico, ele vai e volta. Então, ele se restitui 100%, né, ao seu movimento, né, velocidade, centro de massa, né? Então, ele vai se restituir 100%. Por isso que o coeficiente de restituição vale 1, porque o 1
a porcentagem de 100% em números decimais é igual a 1. E quando a colisão for perfeitamente inelástica, esse coeficiente de restituição vai variar entre acima de 0 e menor que 1, né? Quer dizer que há uma perda de energia cinética, mas não totalmente. E quando a colisão for parcialmente inelástica, o coeficiente de restituição vai ser totalmente igual a 0, tá? Essas são as diferenças. Pode cair na prova? Pode, mas não é tão cobrado assim, mas é importante saber, beleza? Vamos então, gente, a um exemplo, um pequeno exemplo que eu separei para vocês, só para não ficar em minhas palavras, mas para a gente poder entender um pouquinho, só um pouquinho mesmo, né? Como é que a gente vai usar essas equações, tá? Vamos lá então. Na figura, o menino e o carrinho têm juntos, 60 quilos. Então, 60 quilos não é só a massa do menino, é a massa do menino junto com o carrinho. Sei lá, o menino pode ter 20 quilos e o carrinho 40 quilos, junto formam 60, tá? Só um exemplo. Quando o menino salta do carrinho em repouso, com velocidade horizontal de 2 metros por segundo, o carrinho vai para trás, com velocidade de 3 metros por segundo. Então, peraí, vamos entender o problema. O carrinho estava em repouso, aí o menino se joga em cima do carrinho, ele vai se jogar para frente, certo? Nosso desenho para a direita. E o carrinho vai para trás. O garoto se joga para frente com 2 metros por segundo de velocidade e o carrinho vai para trás com velocidade de 3 metros por segundo. Os sentidos vão importar aqui, tá? Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Bora lá então. Deste modo, podemos afirmar que a massa do menino é de... Então, nós temos as velocidades do menino depois da colisão e do carrinho depois da colisão e também do sistema antes da colisão, que é em repouso. Mas vamos aos dados, né? Pegamos aqui os dados. A massa do menino junto com a massa do carrinho vale 60 quilos. Esse V maiúsculo que eu chamei ele, esse V maiúsculo é a velocidade do sistema em si, sabe? Inicialmente, todo o conjunto está em repouso, né? O carrinho está em repouso, certo? Então vamos lá. E aí no final, o garoto se move para frente com 2 metros por segundo e a velocidade do carrinho é para trás com menos 3 metros por segundo. Eu botei menos já aqui, porque o carrinho vai para trás. Então a gente vai aplicar a equação da conservação da quantidade de movimento. O que nós temos inicialmente? Todo o sistema em repouso, tanto o menino quanto o carrinho. Tá ok? Só que aí eu chamei inicialmente um sistema acoplado, né? Tipo, garoto, né? Menino com carrinho. Finge que ele tá lá em cima do carrinho e ele solta para frente, aí o carrinho vai para trás. Tá? Mas está lá, né? Ele vai estar em cima do carrinho, se jogou em cima do carrinho. Mas no instante, instantaneamente, quando ele se joga, ainda está em repouso. Então, é o sistema menino com carrinho. Tá ok? Massa ali, como eu chamei de sistema menino mais carrinho, eu botei a massa do menino mais o carrinho. Ali eu chamei de MH porque era de uma outra questão que eu estava trabalhando antes, que era MH de homem, mas ignora, esse MH é MM, de massa de menino, tá? Tem um erro aqui de digitação. Aí vamos substituir os dados. Ok? E no final, o garoto se move para frente e o carrinho para trás. Substituindo os dados, certo? E esse V maiúsculo é a velocidade do menino junto com o carrinho, que é instantaneamente antes dele se soltar. Ele encosta no carrinho, todo mundo em repouso, e ele vai para frente e o carrinho para trás. E ficou assim, ó. Lembrando que esse MH é a mesma coisa que MM, tem um erro de digitação aqui, beleza? Vamos achar agora a massa do menino, no caso que seria o MH, né? Tem um erro. E aí, não tem como achar aqui diretamente, porque está dependendo da massa do carrinho. A gente não sabe a massa do carrinho, mas a gente sabe que a massa do menino junto com o carrinho vale 60. Então, a gente pode botar em evidência ali a massa do carrinho, certo?
É um sistema, novamente, trabalhando com o sistema. Gente, essas questões trabalham muito com o sistema, tem que se acostumar com isso, tá? Vou botar em evidência a massa do carrinho aqui, joga o MM para o outro lado e substitui ali no MH. A massa do carrinho é 60 menos MM, né? Agora substitui no MC, perdão. E isso é igual a MC, então é mesmo que colocar esse 60 menos MM no lugar do MC. Faz a distributiva, 3 vezes 60, 3 vezes menos MM. Menos com menos vai dar mais, né? Cuidado com regra de sinais, certo? Então vai dar, novamente, MH é a mesma coisa que MM, então vai ser 2MM mais 3MM, que vai dar 5MM. Tem o digitação. Passa o 5 para lá dividindo, e a gente vai poder obter a massa do menino aqui. 36 quilos, beleza? Letra C. Tá ok, gente? Então, basicamente, é assim que a gente vai trabalhar muito com esse conceito de conservação de quantidade de movimento. Esse aqui é o conceito principal que a gente vai trabalhar em colisões. Esse você precisa saber, tá ok? Nesse caso aqui, não foi utilizado o conceito de conservação de energia cinética, tá? Em muitos casos não é utilizado esse conceito, mas é importante saber, beleza? Então, aqui tipo, é provavelmente uma colisão elástica, não está falando a respeito de atrito, também não fala que eles se deformam, né, ou algo do tipo, beleza? Mas enfim, mesmo se fosse inelástica, não é necessário utilizar a segunda equação. Só a conservação de quantidade de movimento já resolve esse problema. E isso que é o grande barato de colisões, né? Porque o conceito de conservação de quantidade de movimento, gente, vale para os dois tipos de colisões, tanto para elástico e inelástico. Então não tem erro, né, gente? Não tem erro, tá beleza? Então, gente, até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço. Bom estudo a todos.